Alisson Monteiro de Souza, 28 de janeiro de 2016, no calendário gregoriano. A descrição dos principais períodos da história da filosofia é o assunto desse programa do conjunto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos. Filosofia etimologicamente significa amor à sabedoria, e desde a sua origem, a filosofia apresentou diferentes características ao longo da história, podendo, didaticamente, ser dividida em grandes períodos. A descrição dos principais períodos da história da filosofia para debates científicos começa agora. Olá, meu nome é Alisson Monteiro e sou Alisson Monteiro 1.0, curso para Introdução aos Debates Científicos. O Alisson Monteiro 1.0 é um projeto meu que inclui na sua análise e divulgação todos os conhecimentos básicos para um debate científico. O assunto de hoje é filosofia, mais especificamente os períodos da história da filosofia, divididos didaticamente. A história da filosofia é dividida didaticamente. A divisão mais comum é filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Outra divisão seria a filosofia grega, a helenístico-romana, a medieval, a moderna e a contemporânea. No programa Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, vou considerar os principais períodos da história da filosofia, divididos didaticamente em filosofia antiga, do século VI a.C. ao século VI d.C., e que compreende os períodos pré-socrático, socrático, sistemático e helenístico. Além da filosofia antiga, nessa divisão divide-se, conceitualmente, a história da filosofia em filosofia patrística, filosofia medieval, filosofia da Renascença, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Os quatro grandes períodos da filosofia grega são: primeiro, período pré-socrático ou cosmológico, do fim do século VII a.C. ao fim do século V a.C., quando a filosofia se ocupa fundamentalmente com as origens do mundo e as causas das transformações da natureza. Segundo, período socrático ou antropológico, do fim do século V a.C. ao fim do século IV a.C., quando a filosofia investiga as questões humanas, ética, política, técnica, e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Em grego, anthropos quer dizer homem. Por isso, o período socrático, centrado nas questões humanas, foi chamado antropológico. Período sistemático, do fim do século IV a.C. ao fim do século VI a.C., quando a filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado pela cosmologia e pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. Nesse período, desenvolvem-se a teoria do conhecimento, a psicologia e a lógica. Período helenístico ou greco-romano, do fim do século VI a.C. ao século VI d.C. Além da sua variedade de divisão didática em períodos, a filosofia também é dividida em campos clássicos da investigação filosófica. Uma das divisões da investigação filosófica é em lógica, metafísica, teoria do conhecimento, epistemologia, filosofia política, ética e estética. Devemos a Aristóteles a primeira grande classificação dos campos da atividade filosófica, ao distinguir e classificar todos os saberes humanos, cuja totalidade é filosofia. Na classificação aristotélica dos campos do saber, destacam-se as ciências produtivas, as ciências práticas e as teoréticas. As ciências produtivas estudam as práticas produtivas ou as técnicas, isso é, as ações humanas que visam a produção de um objeto, de uma obra, por exemplo. Então, dentro dela, a arquitetura, a economia, a medicina, a poesia, etc. As ciências práticas estudam as práticas humanas que têm seus fins nela mesmas, por exemplo, a ética e a política. As ciências teoréticas ou contemplativas são aquelas que estudam coisas que existem independentemente dos homens e de suas ações. A classificação aristotélica só seria desfeita no século XIX da nossa era, quando as ciências particulares foram se separando do tronco geral da filosofia. A filosofia teve seu campo de atividade aumentado, no século XVIII com a filosofia da arte ou estética, no século XIX a filosofia da história, no século XX a filosofia da linguagem.
Por outro lado, seu campo diminuiu quando as ciências que dela faziam parte passaram a constituir suas próprias esferas de investigação. É o que ocorre no século XVIII, quando se desligam da filosofia a biologia, a física, a química, e no século XX as chamadas ciências humanas, psicologia, antropologia, história, etc. Por estar na história e ter uma história, a filosofia costuma ser apresentada em grandes períodos que acompanham, de modo mais geral, os períodos em que os historiadores dividem a história da sociedade ocidental. Essa divisão foi criada com objetivos didáticos e, como disse Isaac Newton, se vir mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. Você conhece as limitações aos direitos autorais? Os direitos autorais no Brasil são regulados pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. No seu artigo 46 afirma que não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em qualquer meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Além disso, a lei ainda afirma que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Em muitos países, como nos Estados Unidos, existe um conceito parecido com o que é demonstrado no artigo 46. Chama-se Fair Use ou uso justo. A política do site YouTube, por exemplo, não considera ofensa aos direitos autorais algo que esteja dentro do Fair Use ou uso justo. Além disso, a Constituição Brasileira de 1988 descreve como princípios constitucionais o direito à educação e o direito de acesso à cultura, à educação e à ciência. E se por acaso quando você estiver vendo esse vídeo ali for outra, observe a data de publicação do vídeo e aplique o princípio da retroatividade da lei. No direito brasileiro, a lei não retroage para prejudicar a pessoa. Está na Constituição de 1988, artigo 5º. Para saber mais sobre as limitações aos direitos autorais, assista ao primeiro vídeo de direitos autorais no Brasil de Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, datado de 26 de novembro de 2016. E como disse Isaac Newton, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, se vir mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes.